Boa tarde, não sei que horas vocês vão estar nos vendo, mas estamos muito felizes retomando aqui temporada do nosso podcast, nossa segunda temporada, e hoje a gente vai ter aqui um convidado super especial, professor Tiago, meu colega aqui de pesquisa, e é uma honra tê-lo aqui com a gente nessa segunda temporada, estreando essa nossa segunda temporada, e temos também caras novas, como vocês estão vendo. Aqui nós temos o nosso aluno Harrison e aqui nós temos a nossa aluna Eveline, está belíssima, plenamente, conversando hoje aqui os nossos trabalhos, e a gente tem uma temática super bacana, né, para falar hoje, aqui conversar com o professor Tiago. E só falando, pessoal, o professor Tiago é professor do IFCE, lá do campus de Guaramiranga, não é isso? Ele atualmente está fazendo doutorado lá no laboratório de pesquisa junto com a professora Mônica, que é também assim uma sumidade na temática principalmente da sustentabilidade, né, finança, na parte de economia verde, economia circular. Então, assim, é um entrevistado de peso. E aí, meninos, a bola agora é com vocês. O que é que a gente vai falar hoje? Qual é a nossa temática? O que é que a gente vai conversar? Oi, galera, nós estamos aqui hoje. Eu sou o Harrison, me apresentando novamente. E é uma honra, né, fazer parte aqui do Pode Contar, né, vim para acrescentar e trazer novidades por aí, certo? Professor, hoje a gente trouxe um tema super atual, inclusive inspirado por um trabalho seu, né, que tem como título A Alma da Nação. Porque as instituições e a cultura importam para a economia. É, Para a gente iniciar, eu acho interessante a gente começar conceituando um pouco os temas que vão abranger isso, certo? Então, nós temos uma ideia do que vem ser a cultura, instituição e confiança. Mas o senhor, do ponto de vista científico, né, e conceitual, pode explicar um pouco mais sobre esses temas para a gente? Pois bem, eu quero, antes de responder a sua pergunta, Edson, agradecer sua notícia pelo convite, muito obrigado. Muito honrado, muito feliz de estar aqui contribuindo. É muito importante, né, poder colaborar e divulgar um pouquinho da pesquisa que a gente vem desenvolvendo. Agradecer a toda a equipe que está aqui, você, Edson, e muito obrigado. Sei que vai ser um momento muito bom. Bem, respondendo a sua pergunta, eu vou contextualizar um pouco antes de entrar na resposta propriamente dita. Esse tema é um tema que importa muito para mim, porque a economia, né, eu sou economista de formação, durante muito tempo ela foi regida por uma escola que nós costumamos chamar de neoclássica, a economia neoclássica. O que é a economia neoclássica, para tentar ser o mais direto e didático possível? É a economia que mede fatores de produção, mede a produtividade desses fatores para, então, medir a riqueza das empresas, a riqueza de uma nação. Então, por exemplo, todo mundo que já deve ter ouvido falar do PIB, né, o Produto Interno Bruto. Isso é uma medida bastante neoclássica. É tudo que um governo, tudo que um Estado, um país, uma nação, produz ao longo de um ano, tempo de produto, né? O próprio nome já diz, Produto Interno Bruto. Então, a economia ela tem um forte viés neoclássico de medir riquezas por meio de indicadores, quantidade de dinheiro, fatores de produção, etc. E tal. Porém, né, e durante muito tempo a economia neoclássica ela trouxe contribuições muito valiosas para a empresa, o setor privado, o setor público e por aí vai. Porém, existem alguns aspectos econômicos que eles não são tão facilmente medíveis. A gente não pode medi-los de forma tão fácil assim. Você não pode, por exemplo, como é que você mede o interesse de um país pelo estudo? Como é que você mede a confiança que os agentes econômicos têm entre si? Isso você não tem uma estatística para lidar com isso. Né? E isso importa muito. Né? Isso é algo extremamente importante. E aí, de algumas décadas, mais precisamente no final do século XIX, entrando para o século XX, e continua no século XXI, começou então uma nova corrente econômica. Eles foram chamados de institucionalistas, que é um grupo de economistas que começou a entender que existem aspectos institucionais que influenciam bastante a economia e você não pode medir tão facilmente através de formas. Os economistas, estou falando aqui com plateia de contadores e administradores, né? Não, aqui é uma plateia. Ó, aproveitando, pessoal, aqui o nosso podcast nessa temporada, ele vai ter uma pegada multidisciplinar. Então, sinta-se à Legal, vontade, professor, porque aqui é para a legal, gente alcançar o máximo de público. A gente não vamos ter amarras com relação a. bacana, legal. Para quem não tem muita familiaridade assim com a forma
da economia de ser, ela é muito movida a modelos matemáticos. Então, assim, só que nem tudo cabe dentro de uma forma. Na verdade é essa. Existem aspectos que não cabem dentro de uma forma. E os institucionalistas, eles tentaram dar esse viés de existem aspectos que não podem ser medidos dentro de uma fórmula do PIB, como, por exemplo, confiança, honestidade, instituições fortes, um sistema legislativo forte, que são aspectos que acabam construindo uma base sobre a qual a economia cresce, fortalece, e ela pode andar mais rápido e mais devagar. Então, assim, esse artigo que eu escrevi recentemente, ele vai ser publicado, né? No próximo boletim, boletim do economista, boletim trimestral, ele vai sair agora no final desse mês, vai ser publicado, que é uma pequena revisão a respeito da economia institucional, desses institucionalistas. E por que eu coloquei esse tema, né? A alma da nação? A alma é algo que você, não sei se você está assistindo acredita, né? Mas a alma é algo que você não enxerga, né? Está presente nas pessoas e ela é diferente do corpo. Né? Eu estou vendo você fisicamente, o seu corpo, mas a alma eu não vejo. Mas ela existe, ela influencia muito a sua forma de ser, a minha forma de ser. Está presente nas minhas pequenas micro e macro atitudes do dia a dia. Isso vale para mim, como pessoa, isso vale para a nação. Então, aquilo que não pode ser visto, medido, mensurado dentro de fórmulas, mas que importa muito para o desenvolvimento de uma nação, o desenvolvimento econômico, social de uma nação, é aquilo que eu chamo de a alma da nação. Então, eu fiz a pesquisa em torno disso. Eu não vou aqui pontuar necessariamente o que é cultura, porque isso é uma discussão muito intensa, né? Muito intensa. Eu posso falar uma besteira, o pessoal da antropologia pode ficar em cima. Então, eu não vou. Eu vou aqui definir mais precisamente instituições. E aí vai abranger, de certa forma, a cultura. O que são instituições? Os institucionalistas, eles dividem em dois tipos de instituições. As formais. O que são as formais? São aquelas que são organizadas. Por exemplo, o conjunto de leis de uma nação, é uma instituição formal. Os nossos órgãos judiciários, os nossos entes subnacionais, né, prefeituras, estados, tudo isso são instituições que você reconhece, tem numeração, classificação, você sabe quem está representando, etc. Mas também existem as instituições informais, que também são reais, mas elas são orgânicas. E aí entra a cultura, né? Os hábitos, a confiança que os agentes têm entre si. Tudo isso são instituições também. Né? Por exemplo, no Brasil, uma instituição informal muito forte, né? É a cultura esportiva. A gente está em época, esse episódio está sendo gravado em plena época de Copa do Mundo, né? Sim. Nós estamos vendo alguns dias depois do Brasil ter ganho do Haiti 3-0. E a gente está prestes a ver outro jogo daqui a 2 dias. Então, assim, isso é algo que para o país inteiro. Isso não é realidade em todos os países. Nem todos os países param a sua vida por causa de Copa do Mundo. Aqui até o pessoal fica dizendo, meu Deus do céu, agora os jogos da Copa estão acontecendo só à noite, Aí e isso não está tendo impacto no meu horário de trabalho, porque está institucionalizado a cultura do acompanhamento esportivo, principalmente do futebol. E tem um elo entre as pessoas, não é? Aquele momento da torcida, toda aquela cooperação, é algo bem legal. Isso é uma instituição informal, né? Não existe nada que obrigue, por exemplo, uma empresa ali no centro da cidade, um comércio no centro da cidade, legalmente não existe nada que obrigue aquele dono daquela empresa a fechar para os funcionários, ou pausar para os funcionários assistir o jogo no Brasil. Mas por que ele vai ficar aberto se o país inteiro para? Entretanto, porém, todavia, como ele tem que se manter bem com as relações perante seus colaboradores, como também em termos de um fluxo econômico, não vai ser vantajoso ele manter uma loja aberta, senão vai ter ninguém consumindo naquele horário, então convencionou-se, institucionalizou-se o ambiente. Eu acho bacana essa parte que está sendo colocada, porque muitas vezes nesse momento, esse termo instituição é muito bem colocado pelo professor, a gente tenta relacionar como algo muito formal. A gente pensa logo no prédio, numa instituição. E a gente está vendo aqui que, na realidade, é muito subjetivo e abstrato. Porque eu acredito, né, professor Tiago, que essas instituições que não têm essa forma, têm mais essa característica dessa alma, dessa áurea, elas têm um peso muito grande. Se a gente for pensar, outra grande instituição brasileira é o Jeitinho Brasileiro. É uma instituição nacional, conhecida, respaldada
E, conhecida e muito fora. negativo. Não necessariamente as instituições precisam ser algo sempre positivo, né? Então, assim, a gente tem uma instituição de uma característica do jeitinho brasileiro, é institucional, já está institucionalizado, de notório saber, né? Popular, comum. Exatamente. Então, dentro desse contexto, né, de instituições, e como essas instituições elas carregam valor, elas acabam impactando a nossa história como nação. Isso tanto positivamente quanto negativamente também. Professor, pegando aqui um elo, eu acho fantástico a expressão que o senhor utiliza, a alma da nação, né? E agora com essa sua explicação sobre essas instituições informais, eu queria saber se o senhor poderia explicar para a gente como é que essa alma da nação, ela vai impactar diretamente na nossa sociedade, né? Assim, tanto quanto outros fatores que a economia já analisa, né? Que nós já temos conhecimento, como PIB, essas relações assim mais práticas que a gente já está acostumado a ver no dia a dia. Vamos citar aqui 3 exemplos, né? Poderíamos citar outros, mas eu quero exemplificar através de 3 formas, como essa influência lá acontece. Existe algo na economia, não sei se algum dos nossos, alguém que nos assiste já ouviu essa expressão, ela é muito conhecida dentro do ambiente econômico, se chama custos de transação. O que é custo de transação? É o custo de uma transação acontecer, seja uma pequena ou grande transação. Então, por exemplo, eu vou numa loja e compro essa xícara. O custo de transação é pequeno. Geralmente eu pago ali à vista, enfim. Né? Então, o custo de transação para um produto como esse é muito pequeno, mas os custos de transação para por exemplo, um terreno onde eu quero comprar para construir um galpão logístico de médio e grande porte. Os custos são bem maiores de transação, né? Tem que ter um contrato. Se alguém que nos assiste já fez a compra de um imóvel, seja na planta, seja usado, você sabe que existem elevados custos de transação. Você primeiro tem que provar que você tem renda no aquele imóvel. Não é qualquer pessoa que chega ali numa loja, diz, não, eu quero comprar ali um apartamento. Não, não faz isso. Existe ali toda uma burocracia, você precisa provar uma série de questões financeiras, enfim, preencher toda uma papelada para poder você comprar o imóvel. Isso vale para um apartamento que você quer comprar, um imóvel, uma casa. Isso vale para uma série de outros bens que você adquire é, de maior valor. Um cartão de crédito, né? Apesar de ser hoje muito mais fácil do que já foi, mas os cartões de crédito eles são um pouco assim. Né? Antigamente, eu lembro de uma época que você tinha que enviar uma papelada pelos correios. Hoje em dia você tem um aplicativo ali do Bank, sei lá, esses fintechs aí, e você faz ali em poucos minutos o seu cartão de crédito. Só Né? tem que pegar a pasta. É, Fora isso, você pode não ter renda nenhuma que você consegue, né? Mas hoje esse custo de transação é muito baixo, mas ele já foi muito elevado. Então, Thiago, mas certo, entendi. Mas o que tem a ver? Numa sociedade onde há um grande clima de desconfiança, os custos de transação são mais elevados. Por quê? Porque se eu não tenho confiança social entre os agentes, eu preciso de mais garantia, mais burocracia, isso gera mais dificuldade e mais ineficiência. E aí eu quero dar uma pausa para falar uma coisa. Isso é uma notícia muito ruim no Brasil. Porque no Brasil nós temos um dos mais baixos índices de confiança social. Tem um dado, se não me falha a memória, da OCDE, que diz que a média da América Latina é 12,6% de confiança social. A média dos países da OCDE, propriamente ditos, que são membros da OCDE, é de 40 e tantos por cento. O Brasil é 4%, 4,69%. É pouco. Então, a nossa confiança social, e eu estou me referindo à confiança que os agentes têm entre si, os entes privados, até mesmo a confiança no setor público, no governo, é muito mais baixa do que a média da América Latina. E aí isso gera uma série de problemas. Por quê? Isso significa que, eu vou tentar ser bem didático aqui, ninguém confia em ninguém. Então, se eu vou aqui vender um bem de alto valor para a Tícia, eu vou precisar de uma burocracia maior, de muitas garantias, vou precisar de muitas vezes de uma instituição intermediária. Então, isso aumenta os custos. Thiago, mas será que isso impacta mesmo uma nação como a nossa, com milhões de agentes privados, onde existem quase infinitas transações por dia? Isso impacta muito. porque muitas vezes você não coloca assim. Eu até penso no
até não, o professor Tiago falou, no caso do Brasil, acho que a gente não tem a instituição da confiança, a gente tem a instituição da desconfiança. É o natural, é você desconfiar, né? E essa parte dos custos de transação, a gente também vê muito, se a gente for botar assim, em termos, talvez até bem colocado naquela questão do imóvel. Se você vai no interior, querer comprar no exterior, muitas vezes, não necessariamente, aquele que vai conseguir comprar uma propriedade no interior, de, vamos dizer assim, um casal de idosos, que às vezes está se desfazendo ali de uma quantidade de lote de terras, não necessariamente vai ser aquele que vai ter o dinheiro já pronto para pagar. Existe muita questão da empatia, existe muito a questão, ele me tratou bem. Tudo isso tem a ver com esses valores mais abstratos que vão tirando essa desconfiança e agregando essa confiança. Então, assim, os custos de transação, eu entendo que tem uma parte monetária significativa, e principalmente quando a gente pega as milhares de transações que estão ocorrendo ao mesmo tempo, e a gente coloca numa quantidade, esse valor fica muito grande. Mas, dentro da pegada desse abstrato da alma, essa questão de ter que contornar a desconfiança institucionalizada, esses valores, eles acendem muito fortes. Porque quantas vezes você vai precisar ir para convencer aquele senhor, aquele tiozinho lá do interior, de que você é uma pessoa de confiança? Quantas conversas você vai precisar? Quantas ligações? Né? Quantos documentos você vai pedir? Quantas vezes a gente precisa, aqui para fechar uma negociação, de certidões, é aquela bendita aquela certidão perde o prazo? Porque as certidões são uma validade. O prazo da gente de descompensa é tão grande que a gente perde os prazos de validade das certidões e a gente fica tendo que retirar certidões. Cada vez que você tira a certidão, alguém que esse custo está colocando valor em cima dessa transação até eu não comer. Então, assim, dentro da contabilidade, a gente pode até pensar no cenário de quando a gente vai pensar na questão da inadimplência. Os juros, querendo ou não, é uma forma de você remunerar o quanto você desconfia da pessoa. Se você tem uma elevada desconfiança, você vai querer um juros maior, porque você está apostando na realidade que é mais, com uma probabilidade maior que aquela pessoa vai atrasar e você vai precisar o quê? Se remunerar desse tempo. Plano de segurança, né? Um plano de segurança, você não vai dar aquele crédito sem ficar, vou dar crédito, eu sou bonzinho. Empresa, na mãozinha de empresa, ela quer lucro. Ela quer lucro. Então, assim, a gente não pode se enganar com relação a isso. Então, eu acho que essa parte do custo de transação fica muito claro o dispêndio de tempo e principalmente desses pequenos gastos envolvendo documentações, certificações, e o que você precisa para contornar essa confiança para chegar. E aí eu acho que acende muito isso que você está falando, dessa alma, né? Você contornar essa alma do. E aí você consegue reduzir isso, né, reduzir esse problema. Nós estamos falando aqui de instituições informais, né? Desconfiança, jeitinho, corrupção, etc. Mas a gente consegue, de certa forma, contornar isso a partir do momento que a gente tem instituições formais fortes. E aí entra, por exemplo, a figura da justiça. Mas aí fica uma pergunta que eu não vou responder, não aconselho ninguém a responder, você que está nos assistindo vai responder para você. Nós temos, por exemplo, vou usar o exemplo da justiça, nós temos uma justiça forte, de confiança, que nós podemos ter certeza, não, na minha causa, se eu fui injustiçado, fui enganado, eu sei que se eu for para a justiça, eu vou ser, isso vai reverter. Aí você responde, né? Você que está nos assistindo. Calma, o professor Thiago não vai responder os compromissos. Então, assim, pode-se remediar isso instituindo-se instituições fortes, formais. Mas aí fica a dúvida, né? Temos isso? Flexão que eu vejo. Então, esse é o primeiro exemplo, os custos de transação. Eu posso também dar outro exemplo na questão dos investimentos. O que é um investimento? Vamos falando aqui numa linguagem técnica. Investimento é uma aposta no futuro. Quem é investidor, ele está abrindo mão do presente para apostar no futuro, esperando uma rentabilidade maior. Então, o investimento, de forma muito didática, é isso. Só que para eu investir no futuro, eu tenho que crer minimamente que aquele futuro vai ser razoável para mim, que eu vou manter certas condições. Né? Algumas dessas condições conjunturais, elas vão se manter estáveis e é por isso que eu vou apostar no futuro. Quando eu estou num ambiente onde é tudo muito incerto, existe um caos político, um caos social, os investimentos cessam. Por quê? Você não tem certeza de nada. O futuro é muito. Isso a gente pode ver, por exemplo, em nações onde acontecem, sei lá,
Tá, por exemplo, golpes de Estado, golpes antidemocráticos, golpes de Estado, uma determinada grupo criminoso assume ali o controle da nação. É muito comum você ver os investimentos indo embora. Quem tem ali capital, tira na hora. Porque você não sabe se aquele capital vai ser tomado por aquele grupo. Você não tem confiança. Diferentemente, por exemplo, de uma nação, vamos usar a nossa nação, como o Brasil. Apesar de todas as suas mazelas, a desconfiança que existe, mas nós temos respaldo internacional. Temos um governo eleito, um respaldo internacional, para que investidores venham aqui e coloquem o seu dinheiro, que de fato acontece. Né? Às vezes isso não tem um fluxo maior por causa de outros problemas, mas o investidor americano, europeu, asiático, ele não vai dormir à noite achando que da noite para o dia o governo brasileiro vai tirar todo o dinheiro dele e vai dar um golpe de Estado. Isso, pelo menos hoje, o cenário que eu estou falando, não é algo assim factível. Por isso que os investimentos brasileiros ainda estão aqui. Eles podem, um momento ou outro, uma empresa ir embora por causa de outro motivo. Mas esse motivo não. Então, investimentos são apostas no futuro. Tem uma outra coisa, eu vou finalizar com esse último elemento, que se chama ação coletiva, que é quando as pessoas assumem determinado comportamento, ainda que não tenham nenhum retorno individual dele. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo bem trivial, né? Eu estou andando no meio da rua, comendo determinado produto que está ali dentro de embalagem descartável. Se eu for bastante mal educado, né? Eu termino e jogo ali no chão. Vou ser penalizado? No Brasil, não. Talvez o país seja, mas no Brasil não é. Então, eu não vou ser penalizado minimamente por isso. Mas eu avisto, a 200 metros de mim, 200 metros de distância, uma lixeira. É 200 metros. Mas eu vou lá. Se eu for educado, eu vou lá, coloco. Não tive nenhum retorno por isso. Não tive. Assim, eu tive algum lucro disso? Eu tive algum retorno financeiro? Nenhum. Mas eu fiz. Por quê? Porque é o certo. Isso é o que a gente chama de ação coletiva. É quando os indivíduos, ainda que não tenham um retorno financeiro, eles assumem determinada postura porque eles sabem que é o melhor e é o certo. Então, países com um nível muito alto de ação coletiva são países onde a confiança se constrói mais facilmente. Recentemente eu estive conversando, você vai conhecer ele, o professor Davi, um colega nosso acadêmico que foi prestar um trabalho na Dinamarca, em Copenhague, na Dinamarca. E ele voltou assim assustado, porque ele teve 2 dias livres desse evento e ele rodou a cidade todinha. Ele disse que não encontrou um guardanapo no chão. Mas, assim, é uma coisa impressionante, porque essa parte dessa ação coletiva, esse ambiente institucionalizado de valor ético, eu brinco muito dizendo que é o livro oculto das normas sociais. Porque é um livro, todo mundo fala, é assim. Quem disse? Eu reconheci, não existe. Mas se convencionou, fica quase um velado ali, mas todo mundo sabe mais ou menos ali o que é o certo e o errado. E lá também na Espanha, era algo que a gente via a cultura do tratamento do lixo muito diferente. Agora, é a questão de certo e errado, aí a gente entra. É uma questão institucional e cultural. Copenhague, lá na Espanha, não brotou do nada assim. Foi um processo. Então, assim, o que eu acho legal dessa parte bem, vamos dizer assim, didática que o professor está colocando, é porque a gente, então, tem as instituições, enquanto uma parte mais abstrata, que algumas vezes podem não ser tão boas, e aí vem o peso das instituições formais para tentar o quê? Fazer aquele alinhamento, né? E tangendo as pessoas para terem vamos dizer, um comportamento melhor, ou seja, tirar um pouco aquelas instituições que não são tão boas e tentar trazer todo mundo ali para uma instituição melhor. E a gente também tem o processo do tempo. Porque no final das contas, essa ação coletiva tem muito tempo, a repetição, o que é passado de geração para geração, e depois alguém olha para trás e onde foi que começou. Né? Então, já vem de muito tempo. Então, eu acho bacana isso, porque, na realidade, então, a gente tem as instituições, professor Thiago, eu entendo essas instituições formais como meios, então, de irem direcionando tanto a nossa cultura, os nossos valores, os nossos hábitos, mas também vão ajudar na nossa economia. Porque, por exemplo, se a gente tem um hábito de reciclar, como é que eu vou querer criar uma economia mais circular, uma economia mais verde, se eu não é um hábito que eu tenho? Isso não faz sentido. Como é que eu vou querer criar uma economia, vamos dizer,
ecologicamente correta numa nação que não tem esse valor, que não tem esse hábito. Né? Então, acaba começando aí a pegada da ligação com a economia, né? Exatamente. Isso tudo tem um custo muito alto. A gente pode falar disso a nível de bairros, município, estado, mas quando você escala para a nação, geralmente isso tem efeitos bem, e no longo prazo ainda mais, isso acaba tendo efeitos bem perversos ou benéficos, dependendo da instituição sobre a. É legal falar sobre esse pacto invisível que cada um assume com a sociedade, porque isso no futuro, eu posso assumir o risco de jogar papelzinho na rua, mas se todo mundo for levado por essa intuição de jogar papelzinho na rua, isso vai gerar um impacto social, vai gerar um colapso, porque o sistema que faz a coleta ele não vai conseguir atender essa demanda. Então é importante, né? Às vezes a gente vê até propagandas no dia a dia reforçando essa sustentabilidade, esse papel de cada um, porque se cada um não assumir o seu papel, não vai dar certo. Exatamente, é a ação coletiva. Ainda que eu não tenha retorno, Aí, mas é o certo. e aí é interessante essa fala do Ferguson, por quê? Porque a gente também, muitas vezes, a gente tem uma fala, uma voz ativa muito grande para criticar o papel da instituição formal, mas a gente também não se coloca como a gente tendo que se sujeitar ao que a instituição formal está dizendo. Muitas vezes a gente critica a instituição formal, mas ela está ali para fazer esse alinhamento de valores e comportamentos coletivos que sejam melhores para a coletividade. Mas se a gente não se submete e não acata, aí como eu disse, aí o discurso é morto, né? Poxa, tem um monte de propaganda, um monte de ações, um monte de placa, e tem uma lixeira a 200 metros. Mas eu opto por não ir, dar esse espaço e colocar lá. Então, fica só a instituição normal. Olha o custo de transação. Por quê? No final das contas, esse custo de transação se reverteu em benefício nenhum, né, da instituição. Esbarrou na minha ação, falta de ação coletiva, e prejudicou aí esse investimento, né, do recurso público em termos de tentar passar essa ideia. Na verdade, a gente pensa que inicialmente a gente até ficou assim, né? Poxa, como é que isso vai se conectar? Mas tá parecendo bem mais tranquilo, né? Mais óbvio. Eu posso dizer que isso é um ciclo. Por exemplo, a gente inicia numa simples ação de guardar aquele lixo, jogar no canto certo, porque isso vai impactar. Por exemplo, aquilo vai diminuir o serviço de coleta, vai ajudar, pode acarretar no diminuir o custo de transação, então posso considerar isso como se fosse um ciclo? Sim, pode. Eu costumo dizer que a economia ela é dividida em duas grandes áreas, né? Não são as últimas, mas são duas áreas muito importantes. A macro e a microeconomia. A macro estuda os aspectos agregados, como a gente fala, PIB, inflação, taxa de câmbio, essas coisas estão falando da economia como um todo, né? E a microeconomia, ela é a economia dos pequenos agentes, dos trabalhadores, a economia dos agentes privados, das indústrias, aquela economia mais a nível individual. Mas a macro é formada para mim. Então, eu costumo dizer isso, eu tenho duas filhas pequenas, elas de 4 de 6 anos, eu sempre digo, repito assim, muito insistentemente para elas, para colar isso na mente delas pro resto da vida, né? Toda grande viagem começa com um pequeno passo. Então, quando a gente toma uma microatitude, ainda que aquilo pareça insignificante, ela pode gerar um ciclo virtuoso de outras ações. Infelizmente, existe um poder muito grande no mau exemplo. Sim. O mau exemplo exerce uma influência muito ruim, mas o bom exemplo também tem poder. Também tem exerce influência. E eu acho muito propício a gente conversar sobre isso, professor Letícia, num ambiente universitário, que é o que a gente está agora. Por quê? Porque a gente está formando uma nova geração de profissionais. Vocês dois são uma nova geração que está se levantando de profissionais. Então, quem sabe, e aqui cabe uma reflexão que eu deixo para vocês dois, e para todos os alunos que nos assistem, quem sabe não está se levantando uma nova geração que vai fazer diferente, que vai romper um ciclo vicioso de desconfiança, de falta de respeito, de quebra de norma de jeitinho. Mas para que isso comece, cada um, de forma de forma individual, tem que se conscientizar de que é uma parte da engrenagem. Eu, como professor, sou uma parte da engrenagem. Então, nas minhas microatitudes, eu preciso entender
que eu posso ter o poder de romper esse ciclo. Mas eu preciso me posicionar. E assim, às vezes a gente tem uma autossabotagem muito grande de não querer cumprir esse papel individual, pensando o seguinte: a minha ação é muito isoladinha, muito pequena, como é que eu vou reverberar no todo? Mas se todo mundo tivesse o mesmo pensamento, a gente não faz nada. Né? Então, assim, eu acredito que a gente só pensar em uma ação dando efeitos grandiosos, a gente acaba empacando e realmente não toma ação. Mas muitas vezes o que a gente precisa alcançar não é alguém que está longe, é algo grandioso. A gente precisa alcançar quem está próximo. Né? Muitas vezes a gente precisa ser o exemplo, não precisa ser o exemplo de vida, mas o exemplo de uma atitude. Muitas vezes a gente constrange, entre aspas, positivamente, que é o quê? Vamos continuar com o exemplo do papelzinho, né? Tá mais fácil. A gente tá todo mundo ali, alguém se levantou, ficou a mesa toda suja, aí alguém teve aquela iniciativa de começou. Constranger os demais, porque os demais se sentiram constrangidos vendo aquela pessoa e de repente aquilo faz ali no outro, alguém vem e começa a ajudar o outro, porque, entre aspas, se incomodou com a atitude proativa do outro, mas imagine se ele tivesse, esse que começou esse movimento, né? Ser feito dominó, se ele tivesse pensado, não, mas não, não passa aí. Então, eu acredito que tem muito isso. Às vezes a gente para de evitar de fazer a nossa parte enquanto indivíduo, pensando, não vai ser um efeito grandioso, mas não precisa ser grandioso. Só precisa ser o início, o movimento. Os trabalhos de formiguinha, né? Trabalho de Cada uma formiguinha. vai fazendo a sua parte para construir um todo. Esse papo tá muito filosófico, né? Tá, amiga, a gente começou com o título de alma da nação. Não podia dar em outra, né? Mas podia dar em outro, né? Podia dar em outro. Mas assim, eu tô gostando muito porque a gente está falando de algo que é muito forte aqui com relação a gente, essa questão das instituições e principalmente com relação à nossa desconfiança institucionalizada e que as instituições, elas formais, elas têm esse papel educador. E querendo ou não, professor Thiago, nós, enquanto professores, nós somos instituições. Os professores são instituições. Por que que a gente está dando a ideia do significado de instituição amplo? Não de um prédio, de algo, mas de tudo aquilo que pode carregar um valor, um sentido, um significado, né? E instituições que precisam funcionar bem. Porque se não funcionarem, não vão romper esse ciclo ruim. E não vão iniciar um ciclo virtuoso. É, a gente vai continuar nesse assunto filosófico. Também falando sobre economia e assim, professor. Muitas pessoas enxergam a economia como uma ciência baseada em apenas números. No entanto, o seu artigo ele mostra que os valores culturais, comportamentos sociais também têm um papel decisivo, como aspectos como confiança, cooperação e senso de pertencimento conseguem influenciar o crescimento econômico de um país. É interessante você ter falado sobre isso, né? Eu, no começo aqui da minha conversa, da minha fala, eu citei a questão da economia neoclássica, que é a chamada economia mainstream, né? A economia majoritariamente a que predomina na academia, predomina no mercado financeiro, que é importante, eu não estou menosprezando de forma nenhuma, né? Tivemos muitos ganhos de produtividade científicos por causa da economia neoclássica. Porém, né, tem se reconhecido essa importância desses aspectos intangíveis, aspectos que você não consegue medir. Hoje, por que essa economia institucionalista que trata desses temas, ela ainda é vista, de certa forma, com desconfiança, até mesmo por economistas? Porque é muito difícil medir esses aspectos. Então, por exemplo, a Ivy falou sobre confiança, não foi senso de pertencimento. Já falando muito sobre confiança, falar que sobre senso de pertencimento. Como é que eu vou medir isso na sociedade? É difícil. Como é que eu vou botar isso dentro de um modelo econométrico para rodar aquele modelo e medir o quanto de senso de pertencimento? Não dá para fazer isso. Então, é muito mais fácil eu pegar preço, produção, PIB, e por aí vai. É fácil de explicar, é fácil de vender a ideia, Exato. é fácil de validar, de ser comprovado. Agora, quando eu falo de senso de pertencimento, é mais difícil medir esses aspectos. Mas muitos teóricos, economistas, e não apenas economistas, mas pessoas que militam em outras áreas da ciência, têm reconhecido que essas questões são importantes. Por quê? Porque geram cola social.
porque geram aquele entendimento de que eu não posso agir como uma tribo, eu devo agir como uma nação. Então, se eu sou parte de uma tribo, a tribo ela é pequena. A tribo a gente pode comparar ela com a família. Então, assim, eu e minha família. E o resto da sociedade se exploda. Né? Eu e minha família, a gente vai fazer o que precisar, né? Os fins justificam os meios, enganar, quebrar contratos, isso é pensamento tribal. Pensamento de nação, de uma sociedade mais ampla, ela diz o seguinte: eu sou parte de uma engrenagem, que é o Brasil, dando aqui o exemplo do nosso país, e eu preciso, como professor, exercer meu papel com excelência. E meu papel é o quê? Dar melhor de sala de aula, ser justo com meus alunos, não parar de me capacitar, porque o mundo está girando, e se eu quiser ser um bom professor, continuar sendo um bom professor, eu preciso continuar estudando. Então, esses pequenos papéis que a gente desempenha ao longo do dia, é, é, nos fazem entender que não, eu faço parte de uma engrenagem, e eu tenho um papel, e se eu fizer o meu trabalho mal feito, a engrenagem talvez não pare, mas ela já não vai mais funcionar da mesma forma. A confiança, o senso de pertencimento funcionam. Eu lembro que alguns anos atrás eu visitei uma determinada fábrica no Ceará, e aí quando a gente entrou numa determinada sala de máquinas, o barulho estava insuportável. Não aguentei ficar muito tempo, ninguém da turma aguentou ficar na pista técnica, a gente não aguentou ficar muito tempo, o barulho estava muito barulho de cômodo de máquina assim, um barulho agudo. E aí o técnico informou e disse, gente, desculpa, as máquinas estão sem um lubrificante. Lubrificante ali para. E aí o que acontece? Estava faltando lubrificante, ele não estava passando, e a engrenagem estava funcionando. Mas ele disse, nós estamos perdendo eficiência e também estamos com esse barulho horrível, né? Então tá todo mundo incomodado, né? Então, tanto estava fazendo barulho quanto estava perdendo eficiência. Por quê? Porque estava faltando lubrificante das máquinas. O senso de pertencimento, a confiança, é o lubrificante da nação. A nação caminha melhor se estiver bem lubrificado, digamos assim. É algo que, sim, que parece muito insignificante, né? Não é a engenharia principal da nação. Ela consegue funcionar sem, mas ela vai andar muito mais lentamente e vai fazer muito barulho. E assim, eu também acho que essa parte do senso de pertencimento, né, a gente traz para a economia e até para a parte de gestão mesmo. Eu acho que o pessoal já começou muito, principalmente o pessoal da gestão, a entender esse senso de pertencimento quando a gente vê as campanhas de marketing e tudo. Tem muita identificação. Né? Quantas vezes um cliente, alguém que faz uso de algum tipo de serviço, consome algo de uma determinada loja ou uma determinada marca, tem uma identificação porque foi bem tratado, porque se sente uma identificação com a marca, né? Então, assim, você fazer esse movimento, essa cola, né, dessa identidade e fazer com que você se sinta parte de algo, eu acho que tem uma questão hoje muito grande e eu acho que cada vez mais, principalmente, professor Tiago, quando a gente tem visto a ascensão de um tempo para cá, de vários, vamos dizer assim, não vou querer colocar grupos minoritários, mas assim, de vários grupos que têm falado, né, se expressado, e eu acho que eles têm buscado esse senso, identificar onde é que eu pertenço, né? E eu pertenço em todo canto, em qual medida eu pertenço em todo canto, né? Eu acho que tem muito disso, porque Eu estava, hoje mesmo, mais cedo, eu estava lendo um texto de um especialista em geopolítica sobre a geopolítica das redes sociais. E aí, para começar o texto, ele explicou a origem das redes sociais. E é interessante porque esse trecho, né, do artigo dele faz conexão com o que nós temos conversado aqui. As redes sociais, vamos pegar o exemplo talvez mais conhecido, o Facebook. Ele começou explorando esse senso de pertencimento. Se você assistir, você vai ver isso no filme A Rede Social, que saiu há alguns anos atrás. O Facebook ele começou como um clube exclusivo. Só podia ter perfil no Facebook quem era aluno ou professor de determinadas instituições universitárias lá nos Estados Unidos. Depois foi para a Europa, então você tinha que estar ligado com alguma universidade. Isso era o quê? Um centro de pertencimento. Opa, eu tenho Facebook, porque eu sou ligado ali a Harvard, a Yale, as universidades, né, prestigiadas. E aí, quando criou esse senso, esse orgulho de que eu tenho, de que eu posso, o que foi que eles fizeram? Eles abriram. Hoje, qualquer pessoa pode ter. Você não precisa ter conexão com nenhuma instituição.
E aí eles exploraram o quê? O fato de que os membros antigos, eles entraram para ter esse senso, mas o custo deles sair agora ia ser muito alto, porque tá todo mundo tendo. Eles não queriam ser os únicos que não tinham. Então, o que movia, né, os primeiros usuários do Facebook a permanecerem no Facebook não era mais apenas o senso de pertencimento, mas também é o senso de pertencimento, de fazer parte, e se manteve pelo senso de pertencimento, mas o medo de não fazer parte. De não pertencer. Não pertencer. O Exatamente. medo de deixar de pertencer. Exato. Não, sou o único que não tenho. Mas é interessante porque se a gente for colocar, professor, é muito também do que faz a gente moldar alguns hábitos. É a questão da gente se moldar, muitas vezes, nossos hábitos, costumes, com esse medo de não ser reconhecido como parte de algo. De uma comunidade, de um grupo. Seja vestir, a gente colocando no ambiente, vamos dizer assim, do evento da graduação, de um grupo de alunos que têm notas altas, de um grupo das meninas que já são mais estilosas, as fashionistas. Então a gente acaba tendo, querendo ou não, é uma forma de ir moldando ali. O medo vai moldando a gente. O medo de não pertencer, no caso. E hoje em dia, é até uma forma das marcas, né, se manterem no mercado. Elas passam a mercantilizar essas instituições informais, né, senso de pertencimento, para comercializar, para fazer a marca avançar, para vender um produto. Facebook é um exemplo clássico dessa forma. Então, para o Facebook avançar, ele precisou tratar de um sentimento de alguém para fazer a marca crescer. E hoje a gente tem números, né? Eu acho assim, incrível, na realidade. Eu acho que é um véu, a gente está desvendando, porque tá aí, é como aquele negócio, a Matrix está em todo canto, só não vê quem não quer, né? Daqui a pouco a gente está começando olhando tudo e a gente está vendo as Matrix aí. Gente, a gente é millennials, né? A pessoa vai saber quem é Matrix e filme A Red Matrix. Pill, né? Vai saber o que é Matrix. Procurem filme Matrix. E em um determinado momento, seu artigo apresentou um paradoxo bem provocativo, que foi as instituições que existem para resolver problemas de desconfiança, mas ao mesmo tempo a desconfiança pode enfraquecer essas próprias instituições. Como a sociedade consegue romper esse ciclo? Se a confiança é necessária para fortalecer as instituições, mas as instituições fortes também são necessárias para gerar confiança. Bem, existem dois caminhos, né, cara, que alguns economistas têm citado como caminhos possíveis. O primeiro caminho, a gente já deu uma pincelada a respeito dele, é o caminho do longo prazo. Nenhum país fortalece-se institucionalmente no curto prazo, porque isso diz respeito a aspectos culturais que envolvem hábitos daquela nação. Enfim, você não cria senso de pertencimento no curto prazo com a sociedade, você não cria confiança no curto prazo com a sociedade. Tudo isso é um caminho de longo prazo que envolve a criação de instituições formais e informais que possam fortalecer isso aos poucos. Então, e o Brasil tem um pouquinho de dificuldade com isso, porque nós costumamos ser muito imediatistas. Nós costumamos ver aspectos muito no curto prazo. Então, esse caminho é um caminho que para a gente tem sido muito difícil de trilhar, porque a gente tem dificuldade de enxergar esse longo prazo. Isso a gente vê nas mídias econômicas de forma muito clara, sabe? Então, esse é um caminho. Um outro caminho é um caminho de rompimento de paradigmas. Quando uma determinada nação, um determinado país enfrenta ali uma crise aguda e tensa que gera uma necessidade inevitável de mudar a mentalidade, romper determinados paradigmas antigos e trocar por paradigmas novos. Já mais quando isso aconteceu? O que isso acontece? Vou dar aqui um exemplo da Europa. A Europa é um país que há poucas décadas atrás, vamos pegar aqui a Segunda Guerra Mundial, estava se destroçando. Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Vou pegar a própria Alemanha. A Alemanha é um país que provocou ativamente duas grandes guerras. Eu não vou aqui entrar em detalhes da história, porque é uma história muito conhecida. Mas olha as atrocidades que aconteceram. Olha a Alemanha hoje. É um país bastante diferente, que já vive crises talvez no polo oposto, né? Com grande quantidade de imigração, coisa que há poucas décadas atrás era completamente impensável, né? Um país que proclamava uma raça superior, etc. e tal, e hoje vive um paradigma completamente diferente.
de termos de confiança, de hábito, de cultura, de senso de pertencimento. Mas no meio desse caminho, claro que houve longo prazo, por exemplo, que não teve, mas no meio desse longo prazo teve um fator aí de crise muito intenso. Ela saiu da Segunda Guerra assim, completamente acabada. E ela precisou se reencontrar como nação em um outro ponto de convergência diferente do ponto antes da guerra. Eu espero, assim, sou brasileiro, pretendo continuar sendo brasileiro morando aqui. Então eu torço para que a gente não tenha que Não precisa encontrar de um marco tão forte, né? desse ponto de inflexão, de uma tragédia nacional. Deus me livre, assim, eu não desejo isso. Mas é um caminho que nações, né, encontram. Eu usei o exemplo da Alemanha, a gente pode falar de outras nações. Professor, A Itália. vou trazer um exemplo do Brasil aqui. Eu acho que, assim, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tinha mais ou menos aí na década de 70, eu acho que até meados da década de 80, uma cultura muito forte do tabagismo. Uma cultura extremamente forte do tabagismo. Era moda, era status, era você ser descolado. Né? Eu lembro que a gente, os milênios, olha aí, pessoal, os crias, vocês não sabem o que é isso, mas a gente tinha chocolate em formato de cigarro. As crianças brincavam com chocolatinho em formato de cigarro. A professora Graciane, lá que nos baixa, conhece, assim. A gente tinha Eu todos consegui isso. ser chamada de velho. Não, nós somos fringes, millennials. É uma lembrança. Nós somos Uma vaga jovens, lembrança. várias lembranças. Então, mas o que é que acontece? O país, então você olha hoje, assim, mas onde é que tá? Gente, se você vai em algum país da Europa, a cultura do tabagismo ainda é extremamente forte. Eu passei um período de tempo lá na Espanha. Thiago, meninos, a gente vê os adolescentes e é comum, tipo assim, é algo para eles cultural. Então, assim, mas a gente viveu esse ponto. O que foi que aconteceu? Aconteceu que, a uma determinada época, foi observado o impacto na saúde do consumo desse produto. Então, vieram as instituições formais, no caso aí, políticas, para o quê? Dizer, isso não é um ato que a gente consegue, enquanto entes públicos, colocar na agenda da saúde pública. Porque isso tudo vai afetar a balança do orçamento enquanto saúde pública. Começou-se uma enxurrada de uma propaganda muito grande. Até hoje a gente vê vocês hoje, né, que estão nessa fase, vocês veem aqueles carteiras de cigarro com aquelas fotos horríveis que tem mostrando as consequências. Mas aquilo dali não existia. Aquilo dali foram ações institucionais para exatamente o quê? Por meio do medo, né? Por meio do medo, desse pavor de problemas de saúde, e se beneficiou para a própria instituição, que é recursos que iriam ser gastos tratando essas pessoas que futuramente, depois de 20, 15 anos, consumindo esses produtos, iam estar lá no sistema público de saúde. Então, volta-se, mas foi o quê? Uma ação. A gente tem outra ação desse tipo aqui, institucional, muito forte, foi o quê? Na época do auge, dos anos 90, quando veio o boom da epidemia do HIV, a gente teve, o país foi muito criticado por ter feito, na época, uma campanha muito grande institucional sobre educação sexual, que era uma coisa que era tabu para as famílias, e hoje veio, ainda veio. Mas naquela época era demais, então tivemos ícones de referência, celebridades, Cazuza, que acabaram sendo, vamos dizer assim, a história utilizada por essas instituições para exatamente fazer esse movimento de educação social para instituir, né, esse valor, esse cuidado com a saúde. Então, assim, eu acho que se a gente for olhar, a gente consegue ver, mas isso eu acho que o mais importante é não deixar certos instituições danosas, como a gente já viu na história, eu acho que a história serve para isso. Elas não se repetirem, né? A gente ficar só nessas instituições danosas que a gente consegue contornar, não precisar chegar a esse caos tão grande como algumas nações passaram, né? Tem um conceito da economia que a gente chama de path dependence, que é a dependência da trajetória. Basicamente, de forma bem didática, significa o seguinte: as escolhas que nós fizemos no passado reverberam no presente e no futuro. Isso parece muito lógico, né? Mas a nível individual a gente consegue entender isso. Né? A gente observa na nossa vida. Muita coisa que a gente vive hoje são frutos das nossas escolhas no passado. Isso, a nível pessoal, é fácil. Por que falo? Assim, não é tão difícil de enxergar. Mas isso vale também para a nação. O Brasil fez escolhas.
O Brasil tem feito escolhas há 500 anos. Nós não podemos achar que as escolhas que a gente fez há 100 anos atrás não reverberam hoje, porque tem consequências. Talvez elas não sejam tão óbvias para a gente hoje, que nascemos em outra época, mas nós somos frutos não apenas do nosso tempo, mas também das escolhas que foram feitas de gerações passadas e que muitas vezes não puxam para nós hoje. Eu acho assim que, além da gente pensar com relação a gente ser uma certa consequência dessas escolhas que a gente vai fazendo ao longo do caminho, mas é a gente também, enquanto nação, enquanto juventude mesmo, falando no meio, viu? Enquanto juventude, a gente pensar o quê? Que essas instituições tentar evitar algo que é muito cultural hoje da geração, que é a tempestividade. É tudo muito imediato. Infelizmente, isso é algo que não vai ser imediato. É algo que a gente vai ter que exercer a paciência, a gente vai ter que exercer o reinvestimento, e eu acho que é algo importantíssimo para se colocar na agenda das políticas públicas, porque existia, não posso afirmar categoricamente, uma cultura de cada vez que a gente tinha isso a nível municipal, estadual, federal, cada novo governo que vinha em cada uma dessas esferas, ele desconstruía o que era feito, então a gente estava sempre num processo quê? De recomeço. E como a gente está vendo, criar esses atos são de longo prazo, eles precisam quê? De continuidade. Eles serem, vamos dizer assim, remodelados, né? Ajustados, mas não resetados. E eu acho que a gente tem se beneficiado um pouco de algumas mudanças nesse tipo, porque a gente passou a ter um pouco mais, vamos dizer assim, de não ter mais esse efeito reset. Vamos resetar tudo. A gente vê muito isso nas logos, né? Toda prefeitura que chega, a primeira coisa que faz, né? Reseta a logo e vamos começar. Parece que não havia nada. Não havia nada, né? Mas, gente, a gente fala demais, já estão avisando aqui pra gente parar, porque o trabalho, senão ninguém vai assistir a gente. Então, pessoal, tá com vocês aí, como é que fica? Professor, o papo tá legal, mas a gente está chegando ao fim. E antes da gente chegar ao fim, eu queria que o senhor deixasse aqui uma mensagem para o nosso público, né, que é composto majoritariamente por estudantes e jovens que estão se formando, profissionais novos no mercado. Que papel que essas novas gerações elas podem desempenhar nesse ciclo, né? O que é que elas podem acrescentar? Qual a função delas para manter esse ciclo funcionando da melhor forma possível? Fernando Pessoa ele tem uma poesia onde ele diz que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E isso pode parecer estranho, né, vindo da boca de um economista, alguém que pensa muito em números, mas seguindo um raciocínio desde o início da nossa fala, existem muitos aspectos que não podem ser medidos no Excel. E você, né, que está assistindo esse podcast, você precisa saber que hoje, quando você está na graduação, você está estudando para aquela matéria que pode parecer não ter o menor sentido para você hoje. Mas um dia ela vai fazer sentido para você. E as escolhas que você faz hoje, de ser um aluno medíocre ou ser um aluno excelente, vão reverberar na sua história. Hoje eu estou no meu último ano de doutorado, tenho o prazer enorme de estudar com a Tícia, uma pessoa fantástica. E eu sei que tem muita coisa que eu estou colhendo hoje, porque são frutos de escolhas boas e foram feitas por mim no passado. E eu quero dizer para você o seguinte: existem escolhas que você vai fazer hoje, que a colheita vai vir daqui a 15, 20 anos, talvez. E essas colheitas podem ser boas ou não, depende do que você vai escolher hoje. Então, eu quero sugerir para você: quebre o ciclo. Quebre esse ciclo. Ciclo de mediocridade, de jeitinho, de desconfiança, de promover desconfiança para as pessoas, e procure uma atitude de excelência em tudo que você faz. Procure ser o melhor, não para diminuir os outros, mas ser melhor do que você mesmo, sempre dando o melhor de si no seu trabalho, nos seus estudos, porque eu creio que se cada um de nós, dessa nova geração de alunos, decidir por essa postura, nós vamos ver a nossa nação alcançando graus de desenvolvimento jamais pensados. Meu avô, então, um avô que está vivo ainda, e ele diz, às vezes conversando com ele, ele disse assim: meu filho, tem coisas que você e a minha bisneta, minha filha, vivem hoje que nem sonho estariam na minha mente, na minha época de jovem, que hoje vocês vivem. Eu não estou dizendo aqui que sou muito milionário, nem nada do tipo, não, sou uma pessoa comum.
mas para a época deles são impensáveis. Então, talvez você vá viver coisas que para os seus pais, seus avós, hoje são impensáveis, mas você pode alcançar. Mas tudo depende do que você planta hoje. E é isso. Obrigado pelo convite. Foi muito bom estar aqui, de verdade. Se essa conversa demorasse mais 2 horas, eu não sentia nem tempo passar. Não, foi ótimo. Mas, gente, eu queria fazer um convite agora, que a gente está chegando aqui ao final desse nosso primeiro episódio, dessa nossa segunda temporada. É algo que é essencial para a gente. A gente está com uma meta de, nessa temporada, a gente pelo menos aumentar aí em mais 100 seguidores aqui do nosso canal no YouTube, onde a gente coloca os nossos episódios, onde esses nossos alunos vão estar trabalhando aqui com a gente, fomentando conhecimento com convidados como o professor Thiago. Então, eu peço para você, se inscreve no canal, viu esse conteúdo? Se inscreve, ajuda a gente chegar mais longe, engajar mais pessoas, ativa o sininho para toda vida que a gente tiver um conteúdo novo, você ser notificado e poder a gente acompanhar. Segue a gente também nas redes sociais, no nosso perfil do Instagram e vai acompanhando a nossa trajetória. E se você quiser sugerir algo, alguma coisa, interaja com a gente nos comentários que a gente vai ter maior prazer de poder interagir com vocês e ter essa conversa mais próxima, tá certo? E, no mais, é isso. Muitíssimo obrigada, meninos. Foi fantástico a esse início. Estou muito feliz. Professora Grace está ali atrás, tá aí, né? Então, é isso. Tchau, pessoal. Tchau.